Você tá com 100 reais e decide que vai comprar Bitcoin. Então tá aqui, 100 BRL, clico para converter e vem aquela parte que muitas pessoas desanimam. Vem que 100 reais convertendo para Bitcoin vai dar 0,00017 BTC. Vou até converter com vocês. E aí você acha que não vai dar em nada, que você já perdeu o bonde, que não dá pra comprar quase nada e acaba desistindo. E esse pode ser o maior erro da sua vida. E nesse vídeo nós vamos te mostrar um plano para você ficar rico através do Bitcoin. Será que é possível? E ainda vou te mostrar o que teria acontecido se você tivesse comprado 100 reais em Bitcoin todos os meses desde janeiro lá de 2020, 5 anos atrás. E nós estamos falando de 2020, quando o Bitcoin já valia bastante, já era conhecido. Não tô falando do início, que com 20 reais você comprava um Bitcoin, que aí obviamente você estaria muito rico. Mas antes de sair comprando qualquer coisa, achando que você vai ganhar muito dinheiro, que você vai mudar de vida, é ainda mais importante entender o que você está comprando e quais são os fundamentos por trás. Então você para ver o camarada que comprou Bitcoin a 1.100 dólares lá em 2013, vendo hoje, foi um excelente negócio. E lembrando que em 2013, para comprar $1 era mais ou menos R$2. Então, 1.000 dólares aqui, para comprar um Bitcoin inteiro você gastaria R$2.000. Sendo que hoje o Bitcoin ultrapassa e chegou até a passar dos R$600.000. Então, vendo hoje, foi um excelente negócio. Porém, quem comprou lá atrás, sem entender os fundamentos, sem entender o que tem por trás do Bitcoin, somente esperando se valorizar, comprando lá a 1.000 dólares, viu o patrimônio se desvalorizando de uma forma absurda nos próximos anos. Então, ele chegou lá em 2015 a 200 dólares. Ou seja, nós tivemos aí uma queda de mais de 80%. Os R$2.000 que ele investiu em 2013, lá em 2015, 2 anos depois, viraram 400. Quem comprou somente porque tá subindo, esperando que vai valorizar, vende também quando está caindo. Agora quem comprou por conta dos fundamentos, foi lá, beleza, pegou o topo do mercado e comprou a 1.000. Porém, continuou vendo valor no Bitcoin e continuou comprando, continuou fazendo seu DCA, que nós vamos falar ainda mais pra frente. Então comprou ainda com a 800, comprou a 500, comprou a 200 e continuou acumulando seus Bitcoin. Mas por que que o Bitcoin é tão valioso assim e por que que ele se valorizou tanto? Primeiro ponto é porque ele é escasso. Só existirão apenas 21 milhões de Bitcoins no mundo. Diferente das moedas fiduciárias, então o dólar, o real, o euro, onde tem o banco central do país que controla. E ele consegue imprimir moeda infinitamente. Esse gráfico aqui mostra o M2 do real, que de forma simplificada é a oferta de reais no mercado. Vocês podem ver que desde o início desse gráfico só tem aumentado e principalmente depois de 2020 subiu de uma maneira muito mais rápida. Quanto mais dinheiro nós temos circulando na economia para o mesmo número de produtos e serviços, menos o seu dinheiro vale. Isso aqui é a maneira que o Estado tem de conseguir empobrecer a população. Então, em 99, R$1 milhão equivalia a 7.352 salários mínimos. Já hoje, 2025, R$1 milhão equivale a 658 salários mínimos. Então você vai no mercado e percebe que a cada ano que passa, você é capaz de comprar cada vez menos coisas. E muita gente pensa o seguinte, não, que o preço das coisas subiu. E realmente, se for comparar com o real, o preço subiu. Porém, isso é uma consequência do seu dinheiro estar valendo cada vez menos. Enquanto isso, para quem busca acumular Bitcoin, tudo vai ficando mais barato. Vocês podem ver aí que o iPhone 4S em Bitcoin custava 162. Depois o iPhone 5, 52, iPhone 5S, 5 Bitcoin, iPhone 8, 0.19 Bitcoin, iPhone 13, 0,018 Bitcoin e finalmente iPhone 15, 0,031 Bitcoin, sendo que o preço em dólar do iPhone foi subindo. E no caso do Bitcoin ele é escasso e grande parte já foi perdida. Então lá atrás algumas pessoas compraram ou mineraram Bitcoin, porém perderam a chave da carteira. E nessa hora, quando eu falo que o Bitcoin foi perdido, algumas pessoas pensam, mas como assim? O Bitcoin estava guardado, ele perdeu? Quando na verdade o Bitcoin continua existindo, ele continua na blockchain, porém é aquilo, para você conseguir vender, transferir esses Bitcoin, por conta de não ter a chave, de não ter a senha, você não consegue mais. Tem esse britânico que jogou o HD que tinha as senhas dos Bitcoin dele no lixo e hoje em dia tá procurando que nem louco, pediu até petição lá pro estado para conseguir limpar aquele lixão que ele jogou e tentar achar o HD. Ele perdeu uma quantidade absurda de Bitcoin. Então tá aqui, ele tinha mais de 8.000 Bitcoin que ele hoje não consegue mais movimentar. O próprio Satoshi Nakamoto, que é o criador do Bitcoin, nas suas carteiras tem mais de 1 milhão de
Bitcoin que nunca mais foram movimentados e muito provavelmente nunca mais vão ser também. O Bitcoin é descentralizado. Eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo, porém como funciona um sistema centralizado. Então eu quero fazer R$100 transferir pro Renan via Pix pra fazer aquele churrasquinho, pra comprar aquela cervejinha no final de semana. Se bem que com 100 não dá pra fazer muita coisa a mais. Nem a picanha dá mais. Mas enfim. Só a primeira parte. Beleza, o que acontece? Eu vou lá, clico pra transferir. Então vai ter uma entidade centralizadora, vai ter o Banco Central verificando se eu realmente tenho esse dinheiro na conta. Ele vai ver, beleza, tá certo. Vai retirar da minha conta e vai mandar pra conta do Renan. É 100% centralizado e ele que faz todas as etapas. Tanto, caso ele queira, não, vou bloquear a conta do Matheus agora, ele pode. Não, a partir de agora eu vou negar essa transferência. Ele também pode. Então, por exemplo, no mês passado, eu transferi um dinheirinho pra passar o feriado. E o que aconteceu? Não teve nada de estranho. Foi da minha conta pessoa jurídica, da minha empresa que eu sou sócio, pra minha pessoa física. E o banco bloqueou esse saldo e averigou durante 72 horas. No Bitcoin, isso jamais aconteceria porque é descentralizado. Então, de uma forma simples, máquinas do mundo todo utilizam o seu poder computacional para conseguir aprovar as transações do Bitcoin. E elas obviamente não trabalham de graça, ganham uma recompensa para fazer isso. E essa recompensa diminui a cada 210 mil blocos minerados. Então lá atrás, em 2009, quando começou o Bitcoin, a recompensa era de 50 Bitcoin por bloco. Depois caiu para 25, depois novamente caiu para 12,5, 2020 caiu para 6,25, 2024 agora é 13,125, ou seja, a quantidade de Bitcoins emitidas disponíveis diminui conforme o tempo passa. Algumas pessoas falam que o Bitcoin é deflacionário, porém não funciona dessa forma. Deflacionário é quando a quantidade de alguma coisa diminui conforme o tempo passa. A quantidade de Bitcoin aumenta, porém aumenta conforme o tempo passa em uma quantidade cada vez menor. Então o Bitcoin, ele é desinflacionário, quer dizer que essa inflação diminui ao longo do tempo. Então o Bitcoin é resistente à censura de governos, de pessoas. Se eu mandar Bitcoin da minha carteira para a carteira do Renan, a transação vai ser feita. Ele não pode ser parado, as máquinas estão distribuídas no mundo todo. Não tem uma pessoa ou somente um lugar que eles podem bater na porta e fazer a rede parar enquanto tiver. Qualquer lugar no mundo com internet, o Bitcoin vai continuar funcionando. Estou aqui na Quantifury, corretora parceira do canal, e segura aí que você pode receber uma recompensa diretamente em Bitcoin fazendo o seu primeiro investimento. Então vem aqui, ó, carteira Spot, vou depositar reais, beleza, depositar, coloco o meu nome aqui. Fiz o Pix, já caiu aqui na conta, eu poderia clicar, vir para converter, e nessa hora que vem o desânimo de muitos. Então vê que com 300 reais você vai ter 0,0005 BTC. Então ele olha que antigamente, quando o Bitcoin valia muito menos, com um aportezinho desse já dava para comprar 2 BTC, 5 BTC, mais tempo atrás 10, 20 Bitcoin, e hoje ele já tem uma fortuna. Agora você tá comprando uma fraçãozinha. Muitos acabam falando, vai ser impossível eu conseguir acumular um Bitcoin inteiro, porque ele já tá custando mais de 100 mil dólares. Mas o Bitcoin é divisível até a 8ª casa decimal. Então tá até aqui na tela para vocês. É possível ter 0,00000001 BTC. E a menor fração divisível do Bitcoin, essa quantidade aqui é chamada de 1 Satoshi. Então com 300 reais eu tô comprando 53.198 Satoshis. Então eu vejo que no futuro, com o Bitcoin sendo cada vez mais adotado e crescendo cada vez mais, vão precificar, vão ver quanto custa um Satoshi. Então, da mesma forma que hoje o pessoal vê que no passado se comprava 5, 10 Bitcoin e é algo absurdo, no futuro vão ver exatamente isso, não? Que com 300 reais dá pra comprar mais de 53 mil Satoshi e vão ficar sem acreditar. Então eu converti meus 300 reais em Bitcoin, e pra quem é nosso seguidor, clicando no link da descrição, vai ter o link pra você abrir a sua conta na Quantifury, colocando o código Gêmeos na abertura e fazendo o seu primeiro investimento equivalente a 50 dólares, você recebe uma recompensa em Bitcoin. Então você já vai ter comprado aqui o que seja, ou dólares, você vai pegar esse dinheiro, vai transferir para a conta de trading, vai clicar aqui em recompensas e a sua vai estar lá. Até peguei o print quando lá atrás eu abri a minha conta na Quantifury e eu recebi 20 dólares em Bitcoin
e dá pra ver a quantidade de satoshis. Com 20 dólares eu recebi mais de 30 mil satoshis. E a Quantifury é uma corretora 100% taxa zero, não cobra nada pra você negociar. Então é mais satoshis que você está acumulando. E tem gente que fala que o Bitcoin já cresceu demais, que ele não tem mais pra onde ir. E sim, ele já teve um crescimento absurdo. Não vai ter o mesmo retorno igual teve no passado, que o pessoal colocava 20 reais e virou mais de 500 mil. Porém, eu vejo que ele tá longe ainda do potencial máximo que ele pode atingir. Bitcoin agora tem o mesmo número de usuários que internet em 1997. E nessa época, somente 3,6% da população mundial utilizava a internet. E muita gente falava que seria uma moda passageira, que é algo muito complicado para ser adotado no mundo todo. Hoje, mais de 66% da população global utiliza a internet. Enquanto isso, o Bitcoin menos de 5% da população mundial utiliza. Esse gráfico aqui compara a população mundial, então ao longo do tempo ela foi subindo. O número de usuários da internet, vocês podem ver como ele teve um crescimento exponencial a partir dos anos 2000. E aqui embaixo nós temos o Bitcoin. Dá pra ver que ele é um bebezinho comparado ao que ele pode chegar. Agora vamos pro plano. O que aconteceu com quem todo mês religiosamente comprou 100 reais em Bitcoin há 5 anos, desde 2020? E também o que pode acontecer com você utilizando dessa estratégia a partir de agora. Então nessa tabela nós temos a data, todo dia 1º do mês, foi lá, comprou Bitcoin. Na próxima coluna nós temos o preço do Bitcoin naquele momento, o aporte feito, sempre 100 reais, aqui a quantidade de satoshis que foi possível ser comprada. Então para vocês verem, com 100 reais lá em 2020 era possível comprar mais de 250 mil satoshis. E aqui o total acumulado em Bitcoin, como foi a primeira compra aqui, o quanto ele tem é somente essa primeira compra, e o valor total em reais, o quanto tá valendo naquele momento, mês após mês, religiosamente comprando 100 reais. Então aqui ó, comprou mais 256 mil satoshis, conseguiu acumular a soma desses dois aqui, que nesse momento estava valendo 197 reais. Terceiro mês, novamente, foi lá, conseguiu comprar mais satoshis, mais de 300 mil, porque o preço caiu, tava 39 mil, aqui é o preço em real, tava 39 mil reais, aqui tava 32 mil reais, então conseguiu comprar mais satoshis. Porém, nessa hora, essa quantidade de satoshis estava valendo 266 reais. Então a pessoa aportou 300 e estava valendo menos. E é normal, o Bitcoin varia tanto para cima quanto para baixo. E é por isso que ele varia, que ele é volátil, que você consegue utilizar disso para conseguir crescer o seu patrimônio. Utilizando essa estratégia no curto prazo, você não deve ficar olhando se valorizou ou se desvalorizou, e sim quanto a mais de satoshis você está acumulando. Então mês após mês você está acumulando mais satoshis, independente do preço que esteja o Bitcoin. Então aqui ele teve uma queda, depois voltou a subir, subiu pra caramba lá em 2021, em 2022 voltou a cair, chegou até 88 mil reais. Porém, conforme o tempo passa, algo que não muda é que você tá tendo cada vez mais satoshis. Então lá no topo, 2021, você chegou a ter mais de 9 mil reais. Quando ele começou a cair, o mercado começou a corrigir. Esses 9 mil reais, lá em 2022, chegou a virar 3. Chegou a virar, quase que cai pra 2, né? Quando quebrou o FTX aqui, que foi nessa época. Tá aqui, ó, 3.100 reais. Porém, você tá com mais satoshis a cada mês que passa. O nome dessa estratégia se chama DCA, Dollar Cost Average, que traduzindo é custo médio em dólar. Ela foi popularizada pelo Benjamin Graham, que foi o mentor do Warren Buffett. E o que ele defendia? Que o investidor que fica tentando o tempo todo prever qual que vai ser o movimento do mercado, acaba tendo um resultado pior do que o investidor que foi lá todo mês e comprou um pouco. E por conta disso, todos os investidores deveriam adotar essa abordagem, que é a disciplina e a consistência. Então você vê algo que tem fundamento, como o Bitcoin, por exemplo, de tudo que nós falamos, e compra todo mês sem ficar olhando o preço. Óbvio que tem que comprar algo que realmente tem fundamento. Não adianta você pensar, não, vou comprar aqui todo mês, aí só que ao invés de comprar Bitcoin, resolve comprar Popcat, resolve comprar Pepcoin. Então o que aconteceu ao final dessa estratégia? Começou a comprar Bitcoin lá em janeiro de 2020, primeiro preço pago foi 39 mil reais, comprou todo mês 100 reais, sem vender, sem fazer loucura, simplesmente comprando e acumulando. No último mês, agora, fevereiro de 2025, pagou mais de 555 mil reais em Bitcoin. Então o total investido que saiu do seu bolso, se são 100 reais por mês, durante esse período aqui foram 6.200 reais, você foi capaz de acumular em BTC essa quantidade de satoshis aqui, 4.838.000 satoshis, o que em reais
hoje estão valendo 26.880,94 centavos. Então, a longo prazo, o cara que começou a comprar em 2020 não vai parar por aí, vai continuar acumulando. O Bitcoin, ele tem momentos de queda sim, então se você abre o gráfico, você vê que elas existem. Porém, por conta dos fundamentos, no longo prazo, a tendência é de ele continuar se valorizando. E também é normal que conforme os ativos vão amadurecendo e vão crescendo, os retornos tendem sim a diminuir. Tem diversos modelos que tentam projetar o preço do Bitcoin. O mais famoso é o Stock to Flow, que pega a escassez do Bitcoin e projeta o preço. Porém, para esse vídeo aqui, eu peguei um modelo diferente que eu vi lá no canal do Criptomaníacos. Então esse aqui, ó, Bitcoin Power Law. Então ele mostra de acordo com o tempo que o Bitcoin já tem, quanto tempo demoraria para ele conseguir se valorizar, fazer 10 vezes em relação ao preço. Em relação ao preço em dólar. Então tá aqui a fórmula. O preço é igual à idade elevado aqui a 5 vezes 7. Ah, não entendi, tá muito difícil. Vai ficar facinho para você entender agora. Então, por exemplo, lá em 2017 o Bitcoin tinha 8 anos de idade. A gente tem que pegar 50% desses 8 anos. Quanto que é metade de 8 anos? 4 anos. 4 anos. Então, após 4 anos, ele deveria estar 10 vezes mais. Então tá aqui, em 2016 ele tava lá por volta de 6 mil dólares. Lá em 2021, 50% a mais dos 8 anos que o Bitcoin já tinha 4 anos depois, ele tinha feito 10 vezes. E é possível ver que aqui na linha azul, que é a expectativa de retorno, que no começo ela tinha uma subida mais alta, subia com mais força, e ao longo do tempo esse retorno tende a diminuir. Da mesma forma que isso aqui é uma escala logarítmica, então basicamente o preço entre 1 e 10, a distância aqui do gráfico, a mesma coisa que 10 e 100 e por aí vai, mas enfim, é possível ver que tem momentos que ele está acima do que o esperado, da mesma forma que tem momentos que ele está abaixo do esperado por conta dos ciclos de mercado. Se a gente for pegar hoje, 2024, o Bitcoin tem quantos anos? 16 anos de idade. Quanto que é 50% de 16? 8 anos. 8 anos. Então, o Bitcoin para se multiplicar em 10 vezes demorariam 8 anos. Então lá atrás, somente com 4, ele fazia as 10 vezes. Agora, a tendência é de demorar mais tempo para ter esse retorno por conta do tamanho do Bitcoin, por conta do amadurecimento do mercado. Mas mesmo assim, nós estamos agora em 2024. Somando 8 anos, vai passar 25... Não, a gente tá em 2025 agora. 2026, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33. Então, de acordo com esse modelo, o Bitcoin faria 10 vezes lá em 2033. Se hoje ele está por volta de quase 100 mil dólares, ele estaria próximo aí dos 1 milhão de dólares. Tem gente que fala, mas o retorno no passado foi muito maior. E realmente foi muito maior, mas ele vai continuar existindo por conta dos fundamentos. Então você pode começar agora e ter um retorno, ou você pode simplesmente ignorar e daqui 8 anos continuar se lamentando. O Bitcoin hoje é o 7º maior ativo em valor de mercado, valendo quase 2 trilhões. Se ele chega a fazer esses 10 vezes, ele estaria próximo aí dos 1 milhão de dólares e ultrapassaria o ouro, que hoje vale quase 20 trilhões de dólares. O retorno tende sim a ser menor que no passado, que realmente foi algo absurdo, mas entenda que o bom dia ainda não passou, que com pouco dinheiro você é capaz de acumular milhares de satoshis. O link da Quantifury tá aqui na descrição e até o próximo vídeo.